Bom dia, quarto ano, tudo bem? E aí, estão estudando, fazendo as atividades? Muito bem. Hoje nós estamos na aula de História. E aí, a tia Manu vai falar sobre mito. E o que é mito? Mito vem da palavra grega, mito, e ela quer dizer uma narração, contação de história, que nós também chamamos de lendas. Essas lendas, elas são contadas por todos os povos. Os gregos têm lendas, os romanos, os indígenas, os africanos. Então, faz parte da cultura de cada povo. E essas lendas, elas vêm contar um pouco, principalmente dos acontecimentos da natureza, surgimento, algo que nós não conseguimos explicar cientificamente. Por quê, tia Manu? Porque não tem vestígios, porque não tem documentos, não tem fotos, não tem filmagem. Então, é uma cultura que, na maioria das vezes, ela foi passada oralmente, de pai para os filhos, e assim por diante. E até hoje nós contamos várias lendas, para explicar vários fenômenos. E hoje, a gente vai contar uma lenda indígena, Uma lenda indígena. Essa lenda, ela é sobre o Sol e a Lua, tá certo? Então, assim, o Sol e a Lua, eles foram criados e eles eram muito amigos. Então, Deus, depois de um tempinho, ele criou o dia e criou a noite. E aí ele deixou o Sol para brilhar de dia e a Lua para brilhar à noite. Mas eles ficaram tão tristes porque eles não iam se encontrar mais. E aí o Sol brilhava, com a sua luz, querendo dizer para a Lua ficar alegre, que aquele brilho é para ela também. Mas ela não se animava, ela ficava cada vez mais triste, porque ela queria estar perto do Sol. E aí o Sol pediu para Deus: "Oh Deus, a Lua anda tão triste. Vamos criar uma companhia para ela, veja aí o que é que o Senhor pode fazer." E aí Deus criou as estrelas para fazerem companhia à Lua, para ela não se sentir tão só. E aí era assim, era para o Sol brilhar de dia e a Lua brilhar de noite. Mas como ela é triste porque ela está longe do Sol, não é sempre que ela brilha. Nos dias mais felizes, aí sim ela brilha. Ela é uma lua cheia, Mas nos dias que ela está bem triste, bem deprimida, ela não brilha muito. E aí a lua minguante, a lua crescente, a lua nova, tem aqueles dias que ela está tristinha. Mas aí, gente, Deus, na sua sabedoria, na sua bondade, criou um momento para eles se encontrarem. E esse momento se chama eclipse. No eclipse, a Lua e o Sol ficam bem juntinhos. Aí eles podem matar a saudade, conversar um pouquinho, falar sobre as novidades. Então, essa lenda do Sol e da Lua é contada pelo povo indígena. E é um mito, vamos dizer assim. Assim eles explicam por que o Sol brilha de dia e de noite é a Lua. E também a existência das estrelas. Muito interessante, essa lenda? Pois é. E aí a tia queria falar também de outras lendas, que tem. O povo judeu, eles têm um livro, chamado Gênesis. Gênesis quer dizer criação. De onde é que está esse livro? Esse livro está na Bíblia Sagrada. Então é o primeiro livro da Bíblia e ele conta também uma história do surgimento do ser humano. Sim. E aí, quem são? Como é que surgiram? Então, conta que Deus criou o homem através do barro. E depois do homem, para não se sentir só, o Adão. Adão foi o primeiro homem. E para ele não se sentir tão sozinho, Deus resolveu criar uma companheira, que é a Eva. Então, Adão e Eva são os primeiros humanos que surgiram na Terra. E assim, no livro de Gênesis, os judeus e os cristãos todos foram acreditando nesse surgimento. E depois
depois vieram as outras pessoas. Aqui a gente está com a Bíblia Sagrada e aqui tem uma imagem, né, de Adão e Eva, que eles estavam no paraíso, tá certo? E então, eles ficavam nesse local e aí Adão foi dando nome, né, a vários animais, foi dando nome às plantas, foi convivendo com a natureza e assim a gente tem uma explicação do surgimento dos animais, das plantas e também dos seres humanos aqui na Bíblia Sagrada, que é o livro sagrado dos judeus e que ficou para a religião cristã. Todos os cristãos acreditam na Bíblia, tá certo? Com o tempo, a ciência foi estudando, foi se desenvolvendo, foi pesquisando e foi encontrando vestígios de várias coisas, né? Então foram encontrando ossos tanto dos animais quanto ossos humanos. Isso são chamados de fósseis. Só que não era tudo igual. Estava acontecendo algo diferente. O elefante, a girafa, eles eram diferentes, né? Como assim? Por que eles eram de um osso diferente de outro? Aí eles foram fazendo alguns testes e descobriram que alguns ossos fósseis eram mais antigos que outros. Bom, nessas pesquisas todas, né, apareceu um biólogo bem inteligente, né, pesquisador. Então ele fez uma viagem ao mundo. Então nessa viagem ao mundo, ele viu vários tipos de planta, vários tipos de animais. E o nome dele, sabe qual era? Charles Darwin. E o Charles Darwin, junto com outros historiadores, né, pesquisadores, eles desenvolveram a teoria da evolução. Tia, que é isso? Bom, a teoria da evolução, ela vai explicando que o homem e os seres, os animais também, vão se adaptando. Se fica mais quente, se fica mais frio, se uma determinada planta não vai existir mais, eles passam a comer outro alimento, tá? Então, isso foi, com o passar dos anos, evoluindo. E aí, ele escreveu um livro, A Origem das Espécies, tá certo? Então, desse jeito, a gente foi vendo como foi o surgimento, né? Que os animais são diferentes. Tem alguns que são bem parecidos. A gente tem um animal que ele mistura tudo de um pouco. Ele é o ornitorrinco. Ele é mamífero, ele coloca ovo, ele tem um bico de pato, ele tem uma cauda de castor. Olha, tia, é um animal que tem várias características de outros, né, dele. Entre outros que não se modificaram muito, tá certo? Então, por hoje, a gente vai ficar nesta aula de história sobre os mitos, as lendas, tá certo? E a gente queria muito que vocês fizessem a tarefa que está lá no portal da EDB para ficar fixado esse conteúdo, tá bom? Não deixa de estudar, não acumula conteúdo, tá certo? Até a próxima aula, com a tarefinha feita. Um abraço da tia Manu.